Olá, eu me chamo Larissa Crestani e vou apresentar o trabalho intitulado como Eficiente Adsorção de Corante Vermelho Bordeaux por Xeragel, tendo como coautores Giovanna Marchese, Daniele Martins Sanderi, Thaís Strider Machado e Jefferson Stefanello Psi. Os corantes, eles são aditivos adicionados para deixar o produto mais atrativo ao consumidor e eles possuem uma produção estimada de 800 mil toneladas anuais. Um dos corantes mais utilizados na indústria de alimentos é o vermelho bordeaux, principalmente em balas, cereais, geleia, entre outros. Ele é composto por dois corantes, sendo 5% do corante azul brilhante e 95% do corante amaranto. Como ele possui mais amaranto, ele é classificado como azocorante devido às ligações duplas entre os nitrogênios. A característica desses azocorantes são baixa degradabilidade, gerando efluentes com alta coloração. Desse modo, se eles forem descartados de maneira inadequada, podem causar efeitos mutagênicos e carcinogênicos em organismos vivos. A adsorção é uma técnica amplamente utilizada para remoção de corante devido às suas vantagens e eficiência. Um adsorvente bastante utilizado diante de sua capacidade de adsorção desse tipo de contaminante é a titosana. Ela é um biopolímero obtido pela desacetilação da quitina. Essa quitina pode ser proveniente de crustáceos, insetos, micro-organismos, entre outros. A característica da titosana é os seus agrupamentos aminas. Esses agrupamentos são os sítios de adsorção e eles são caracterizados pelo grau de desacetilação, sendo maior ou igual a 60%. Porém, a titosana ela possui algumas limitações, como ser solúvel em meios ácidos, possuir baixa área superficial e porosidade. Desse modo, são necessárias modificações dessa titosana para sanar essas limitações, como, por exemplo, o desenvolvimento de materiais compostos com propriedades e características únicas e melhoradas. Através da reticulação, utilizando o agente reticulante glutaraldeído, e também por precursores de sílica, sendo o TEUS obtido através da técnica Sol-Gel. Deste modo, o objetivo desse trabalho foi avaliar a remoção do corante vermelho bordeaux através de um compósito à base de titosana, sílica e glutaraldeído, sendo através de estudos cinéticos e isotérmicos. A obtenção da titosana, então. Ela foi obtida utilizando cascas de camarão através das seguintes etapas: desmineralização, desproteinização, desodorização, desacetilação, que é a conversão de quitina em titosana, e a purificação. Para a caracterização da titosana obtida, foi utilizada destilação potenciométrica, obtendo-se um grau de desacetilação de 85%. Para a síntese do adsorvente, foi seguida as seguintes etapas. Primeiramente, a pré-hidrólise do TEUS, onde consistiu em colocar TEUS, uma solução de etanol, água e HCl, em um Erlen, deixar num shaker a 35 graus por 2 horas. Em seguida, foi realizada a hidrólise do TEUS, que consistiu em juntar a solução obtida anteriormente com uma solução de ácido acético e glitosana, 1%, por 1 hora. Em seguida, foi feita a adição do glutaraldeído 25% na proporção 1:8 e agitação mecânica por 1 hora. Posteriormente, foi realizada a etapa de policondensação, vertendo a solução obtida na etapa anterior em uma solução de hidróxido de amônio e colocada em agitação por 5 minutos. Posteriormente, a mistura foi envelhecida e lavada. Os ensaios de adsorção foram realizados com corante vermelho bordeaux, nas condições de 25 graus, 100 RPM e pH natural da solução, sendo de 7,48. As concentrações em cada experimento foram obtidas através da curva de calibração do corante, sendo realizada no comprimento de onda de 521 nanômetros. Para os ensaios de equilíbrio, então,
Primeiramente, foi realizados ensaios de equilíbrio, sendo estudadas as concentrações de 50 a 400 mg por litro, onde os dados foram modelados nos modelos isotérmicos de Friedrich, Langmuir e Liu. Já os estudos cinéticos foram realizados na concentração de 200 mg por litro, no intervalo de 0 a 240 minutos, sendo os dados modelados pelos modelos de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. A modelagem foi realizada no software MATLAB. Para os resultados da isoterma, tem-se a curva de equilíbrio, onde ela é classificada do tipo L2 pela classificação de Gilles, onde diz que as moléculas são adsorvidas na superfície do adsorvente e que não há interação intermolecular entre o soluto. Assim, há uma formação da monocamada de adsorção e uma curvatura que acompanha a disponibilidade dos sítios ativos, como pode ser observado na figura, onde mostra um platô que os sítios então foram saturados. Como falado, os dados foram modelados e o modelo que melhor correlacionou aos dados foi o modelo de Langmuir, com R ao quadrado e R ao quadrado ajustado de 0,85 e 0,84 respectivamente, onde se obteve uma capacidade máxima modelada de 174,51 mg por gramas. O modelo de Langmuir prediz, então, que o adsorvente possui uma superfície uniforme e uma capacidade finita de adsorção, como foi visto pelo platô obtido nos dados, e seguindo a curva do modelo. Nos resultados da cinética, então, pode ser visto pela curva, que inicialmente ela foi uma adsorção rápida, diante então do grande número de sítios ativos disponíveis e da afinidade entre o adsorvente e o adsorbato. E como pode ser visto na curva, ela está em crescimento, então mostra que no tempo estudado o material não foi saturado pelo corante adsorvido em sua superfície. Dos modelos cinéticos, então, o que melhor correlacionou aos dados foi o modelo de pseudo segunda ordem, onde se obteve R ao quadrado e R ao quadrado ajustado de 0,99. Esse modelo prediz que a adsorção foi tanto no ambiente externo do material, por convecção externa, ou seja, difusão do filme, como no interior da partícula por difusão, ou seja, difusão intrapartícula. O corante vermelho Bordeaux é um corante aniônico diante da presença dos grupos sulfonados nas estruturas dos corantes que o compõem, sendo esses grupos fazem interações com os grupos positivos na superfície do adsorvente. Além disso, o corante azul brilhante ele possui um grupo nitrogênio positivo, onde ele pode se interagir com os grupos negativos na superfície do adsorvente. Deste modo, os possíveis mecanismos de adsorção são através de atrações eletrostáticas. Concluímos, então, que o xeragel à base de titosana, sílica e glutaraldeído se mostrou eficiente para a remoção do corante estudado, que os ensaios de adsorção realizados a 25 graus de pH natural do corante é favorável à aplicação diante de estar com condições próximas a ambientais. O modelo de Langmuir foi o mais adequado para representar os dados de equilíbrio, com uma capacidade máxima de adsorção de 174,51 mg por grama, e o modelo de pseudo segunda ordem foi o que melhor representou os dados cinéticos. Desse modo, agradecemos à CAPES, ao CNPq, à Universidade de Passo Fundo e à empresa Duas Rodas. Muito obrigada.